Vamos focar um pouquinho também nessa experiência de Los Angeles, né? Porque você viveu muitas coisas aí, teve esse momento aí que você passou com aquela família, hoje em dia você já está bem mais estruturado, mas falando da chegada aí em Los Angeles, porque muita gente não sabe, Bruno, mas Califórnia fala-se muito inglês. Como que foi para você e para sua família viver essa experiência? Vocês já falavam inglês ou não aqui nos Estados Unidos, ou estudaram antes? Como que foi para vocês? Olha, Roger, a parte do idioma foi bem engraçada, porque eu vim para os Estados Unidos pensando que eu falava inglês. A gente pensa que a gente sabe. Na hora da entrevista ali na imigração, que você conversa ali com o policial, né? Cara, eu travei. Simplesmente ele fez uma pergunta e ele falou alguma palavra que eu não sabia. Ele começou falando a frase, eu tava entendendo. Aí ele falou algum termo, tipo, meio que em gíria, não sei, e eu me perdi todo. Eu, nossa, e agora? O que eu respondo para ele? Eu fiquei olhando para ele, deu uma risada e falei assim: travou. Falei até em português, travou. Ele começou a rir e falou assim: o que você falou? Eu, desculpa. Você fala espanhol também ou português? Porque assim, eu, minha cabeça ficou confusa. Aí ele começou a rir e falou assim: ó, eu posso te ajudar um pouquinho de espanhol. Eu não sei falar espanhol. Eu posso te falar algumas palavras que eu sei, mas o resto vai ser inglês. Eu falei: não, tudo bem. E aí nisso ele foi casando assim. Ele falava uma palavra em inglês e uma palavra em espanhol, uma palavra em inglês e uma palavra em espanhol. Aí eu conseguia casar um pouco do que ele queria falar e eu respondia. Beleza, passou tranquilo. Mas desse momento, eu olhei para minha esposa e falei assim: cara, eu vou ter que me empenhar muito no inglês, porque o que eu passei aqui eu não quero passar o resto da minha vida. Tipo, tentando entender o que uma pessoa tá me falando. Daí em diante, eu era o único que falava alguma coisa, minha esposa nada, não sabia nada, Roger, nada, nada, nada. E aí daí em diante eu comecei a assistir a TV em inglês, legendado em inglês, abri aquele aplicativo gratuito que tem no para celular chamado Duolingo, começava a usar isso o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Pegava uma palavra diferente e ficava repetindo a palavra sozinho, tipo, sei lá, luz, light, né? E ficava light, 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 o tempo inteiro repetindo igual um papagaio. E aí começou a acontecer coisas engraçadas. Como eu não tinha carro, eu tinha que ir para o trabalho de ônibus, tinha um cara que a primeira vez que eu vi ele, eu tomei até um susto. O cara é um negão grandão, gigante. Entrou no ônibus, eu sentado no fundo, ele entrou me encarando. Eu falei, nossa, lascou, né? O que o cara vai fazer? Ele foi, sentou do meu lado, ficou me olhando, falou, what's up, bro? E eu, hello. Ele começou a rir. Você não é daqui, não, né? Eu, não sou daqui. Tudo em inglês. De onde você é? Eu falei, é do Brasil. Ah, português. Eu, português. Ah, ok. Aí ele começava a falar bem devagar, para ver se eu entendia. Aí ele elogiou a tatuagem, que ele gostava de tatuagem, mostrou as tatuagens, e a gente começou a conversar. O que aconteceu? Todo dia que eu ia trabalhar, ele trabalhava perto de onde eu estava. Então a gente se cruzava no ônibus, e a gente ia conversando. Aí eu falava para ele, pô, cara, já que a gente conversa todo dia, você pode me ajudar no inglês? Ele, claro. Aí ele levava um caderno, eu também, um bloquinho, e a gente conversava em inglês. Quando eu não sabia, eu desenhava e mostrava para ele e apontava, tipo assim, como é que eu falo isso aqui? Aí ele, falava o nome da palavra, tipo, cell phone. Aí eu ficava, cell phone, cell phone, cell phone, até gravar a palavra na cabeça, meio bem papagaio, sabe? Sem vergonha nenhuma. Então eu senti muito isso, dos americanos me ajudarem muito. No restaurante mesmo tinha um americano que a gente fazia a mesma coisa. Eu ensinava o português para ele e ele me ensinava o inglês. Então a gente ficava um com o outro, a gente se ajudando para os dois conseguir se entender. E aí, gradativamente, meu inglês foi crescendo, foi melhorando. Mas com certeza, para quem vem, eu sempre falo, você tem que ter inglês, tem que ter uma noção, porque senão é muito difícil. Você confiar num outro idioma é muito difícil. Sua esposa sentiu muito pela ausência da língua? Porque eu imagino que no dia a dia, enquanto você trabalhava, ela precisava fazer alguma atividade, às vezes fora, às vezes fazer alguma compra, alguma coisa, ela teve muita dificuldade? Bastante, Roger. Ela muitas vezes, ela até falava para mim que ela
deixava de fazer as coisas. Ela ia num lugar, se ela se sentia travada, ela pegava, acabava indo embora, esperava eu voltar para casa para a gente poder ir junto e aí sim eu falar e ver o que ela queria. Então foi muito difícil acredito que para ela e para mim também, né? Porque como eu falei, no primeiro mês que a gente estava aqui, a gente ficou sabendo que estava grávida já, então já ia vir uma criança. E imagina, você todas as consultas médicas, para mim foi assim traumatizante, porque muitas das vezes ela fazia algum exame e aí você olhava ali e eu queria fazer alguma pergunta para a médica mais específica e eu não tinha noção nenhuma de como falava inglês. Um termo em inglês de medicina, eu olhava e falava, cara, eu não sei falar essa palavra, minha esposa, mas você sabe inglês. Eu falei, cara, mas é termo médico, eu não sei falar. Aí eu pegava o tradutor, né? Escrevia, traduzia umas coisas nada a ver. Aí eu mostrava pra médica, ela olhava, fazia uma cara tipo assim, eu não sei o que é isso. Aí eu, caramba, e agora? Então, assim, essas partes são as partes que eu falo, é delicado. E eu A parte sei. de saúde é Uhum. difícil. E eu sei que você tá falando, cara, porque eu tive úlcera de córnea nesse olho aqui, ó. E eu lembro que eu queria me explicar também para médica, isso foi lá em Massachusetts, e eu não sabia o que falar, assim, você se sente meio impotente, que você não consegue transmitir para a pessoa o que você está sentindo, mas com expressões que você sabe, em português, obviamente, mas falando elas em inglês, porque não vai fazer sentido às vezes. Sim, é desesperador, né? Você se sente impotente. E esse sentimento de impotência, eu acho que para ela deve ter sido pior. Imagina, para uma mulher grávida, ela quer expressar o que ela está sentindo, ela tem as preocupações dela, ela está gerindo a criança ali dentro e ela não conseguia expressar e ela me falava e eu olhava para ela e falava, mano, é muito específico o que você quer falar, eu não sei, é dor, como é que eu falo? Então eu ficava numa posição desesperada de, putz, o que eu falo pro médico agora? E o que ajudou depois foi falar com a médica, falar, eu precisava de alguém, pelo menos falasse espanhol, porque em espanhol eu consigo falar melhor e a pessoa pode passar melhor o que é. Aí ela, tá bom. Aí chamava e toda vez vinha uma enfermeira que falava espanhol e eu falava para ela em espanhol, ó, isso. Aí as coisas começaram a fluir melhor. E aí depois eu comecei a insistir para minha esposa, pelo menos assistir a TV em inglês ou espanhol, que fosse melhor para ela também conseguir falar. Porque senão só eu, no dia que eu não podia ir na consulta, muitas vezes, se não tinha alguém da igreja que dava esse apoio e ia junto com a gente não ia na consulta, tinha que marcar de acordo com a minha folga. E é até interessante se falar sobre isso, porque a gente vê muitas pessoas às vezes na internet falando assim, não, dá para ir sem inglês, dá para fazer um monte de coisa sem inglês. Hoje você já está estabilizado com a sua família, mas sabendo o que você sabe hoje, dá para uma pessoa chegar sem inglês mesmo aqui ou não? Devido às atividades que você precisou fazer, as coisas que você precisou correr atrás, dá ou não dá? Ô, Roger, é delicado. Eu falaria o seguinte: você sem o inglês, você vai ficar sempre no feijão com arroz. Você quer a picanha, você quer o filé mignon, você quer o resto, você vai ter que saber o inglês. É um resumo assim bem simples. Você quer ficar só no arroz e feijão, uma farinhazinha ali, é isso que você vai ter. Sem inglês, você vai ficar no ralé. Você quer crescer, quer despontar na vida e construir alguma coisa, o inglês é essencial aqui. Sem inglês, eu sinceramente, muitas das coisas que eu sei hoje, da experiência que a gente tem hoje, 4 anos, quase 5 já aqui, se eu soubesse lá atrás, eu teria primeiro aprimorado inglês, segundo, ter feito um planejamento decente, e terceiro, ter vindo com dinheiro. Simples. Esse é o resumo para mim.